Tema de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre as seitas no campo missionário e o pastor Joaquim de Andrade tem muita experiência nisso, né, pastor? Antes de começar aqui esse podcast, tem gente que não conhece o pastor Joaquim de Andrade. Então, quem é o Joaquim de Andrade? Eu estou vendo sua camiseta aí, Creia. O que é o Creia? Quem é o pastor Joaquim? Dá uma apresentação aí para o nosso público. Eu sou esse rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, com amigos importantes como o Bispo Thales. Eu sou pastor na Igreja Batista Ágape, ali em São Miguel Paulista. Estamos ali na Rua Igarapés, Rua Caraipés das Águas, número 390, Jardim dos Ipês. Então, sou um pastor batista. Sou professor em algumas agências missionárias, as principais agências missionárias do Brasil. Sou também professor em diversos seminários teológicos. Sou um dos praticamente fundadores do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. Trabalhei 13 anos, Paulo Romero saiu, depois eu saí, e montamos a AGIR, a Agência de Informações Religiosas. Então a AGIR foi você e o Paulo Romero? Que começamos. Sim. Pioneiros. Então eu estou aí 39 anos agora na apologética, viajando para 32 países. O Brasil, eu conheço o Brasil de norte a sul, leste a oeste, só não conheço o Piauí. É o único estado que eu não conheço do Brasil. O resto já tivemos aí defendendo a fé, evangelizando adeptos de seitas, orientando a igreja, né, sobre o perigo das seitas, falando sobre a apologética principalmente, pregando a palavra de Deus também. Então, eu sou casado com a Sônia, tenho 4 filhos, tenho 2 netos, o Pedro e a Sara, e está vindo aí o meu 3º netinho, que a minha filha Larissa vai me dar aí agora um outro neto. Então, estamos com 4 filhos, o Israel, a Sheila, a Larissa e a Giovana, que está lá em Portugal, juntamente com o Everton. Então, eu tenho 4 filhos, sou pastor batista, estou no Evangelho há 39 anos, e tenho 39 anos de convertido e também de chamado apologético. Com 6 meses de convertido, eu já estava na apologética. É mesmo? Sim. Então, você pode falar um pouquinho, pastor? Porque a gente tem pregado apologética aqui no Teu Lugar. O Teu Lugar é um canal apologético, né? E a gente quer formar novos apologistas, né? Pessoas que vão defender a fé. E como é que foi esse chamado missionário, esse chamado apologético que você recebeu? Como é que foi? Assim, muito interessante, bispo. Eu, na realidade, venho de um lar católico. Meus pais católicos. Minha mãe se converteu e vivia dizendo: filho, você precisa ir para a igreja. Aquele negócio, né? Tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Eu odiava crente. Eu detestava. Eu vivia dos 11 aos 22 no mundo, com tudo que o mundo poderia me oferecer. Então, esta era a minha vida antes de conhecer Jesus. Fui a primeira vez na igreja, a pedido da minha mãe, não vi a hora de sair dali, porque eu estava noivo da Sônia, queria levar ela para casa dela, que eu tinha um encontro com uma amiga dela num baile. Olha. Então, minha vida era uma vida muito perdida mesmo, muito perdida mesmo. E isso foi até os 22 anos. Uma semana antes de eu me casar, né, uma semana antes da gente se casar, eu fui na igreja pela 3ª vez. Na mesma igreja? Na mesma igreja, na igreja da minha mãe. Mas eu não vi a hora de sair. Só que aquele dia, um negócio muito diferente. Eu tenho todos os motivos para ser um calvinista, cara, sabia? Por quê? Porque nesse dia não tinha pregação, ninguém perguntou lá: alguém quer aceitar Jesus? Você não quer entregar sua vida para Jesus? Nada disso. Não teve chamamento? Não. Interessante, não era nem pregação. O pastor perguntou: alguém quer contar um testemunho? E eu estava lá totalmente diferente. Eu não estava deprimido, não estava com baixa estima, não estava com problema nenhum. Estava vivendo minha vida, só que aquele dia foi algo especial. O Espírito Santo tinha marcado algo comigo. E aí ele disse que eu era um miserável, um pecador, que eu precisava entregar minha vida para Jesus. Então, quando o pastor perguntou: alguém tem um testemunho? Foi o Espírito que falou com você. Foi o Espírito Santo. Não foi nenhum pregador, nem nada. Não houve apelo, não. O pastor só perguntou se alguém queria contar um testemunho. Aí eu chorando, fui lá na frente, a igreja toda chorando, um clima assim, muito espiritual mesmo. E aí... É a 3ª vez que você tinha ido? Terceira vez. E aí eu entreguei minha vida para Jesus. Minha esposa disse: esse cara deve estar louco, deve estar drogado, não é possível. Eu não vou entregar minha vida para Jesus, não. A Sônia falou, né? E faltava uma semana para a gente se casar. Nos casamos na igreja católica. E nisso, eu vou lá na frente, a esposa do pastor pergunta: Sônia, você não quer entregar sua vida para Jesus também? E ela foi também.
nos batizamos, e aí eu trabalhava no Unibanco, da tesouraria geral do Unibanco. E eu pegava o metrô, de repente do meu lado um rapaz lendo a revista Sentinela e Despertai. Testemunhos de Eu Jeová. com 3 meses de convertido não sabia nada da Bíblia, mas eu estava devorando a Bíblia. E ele propôs um estudo bíblico comigo, eu aceitei. E ele passou a vir na minha casa, Reinaldo o nome dele, ele é até ancião da Assembleia de Jeová hoje, não quer me ver nem pintado de ouro, né? Já devemos saber o porquê, né? Claro. Sem contar que a Assembleia de Jeová não batem na minha casa. Praticamente marcado, nem na minha rua eles batem. Enfim, mas aí eu falei, tudo bem, vamos estudar a Bíblia. Começamos a estudar. Só que eu nunca fui um cara de aceitar tudo de imediato. Eu questionei. E eu peguei, então ele trazia algumas informações, por exemplo, você sabia que o nome de Deus é Jeová? Eu disse, Jeová? Na minha igreja nunca tinham falado isso para mim. Eu fui perguntar para o pastor, aí o pastor me deu algumas informações. E eu me lembro que o pastor, quando o Senhor Jeová me disse que só 144 mil iam para o céu, eu falei, não é possível. Lá na igreja diz que todo mundo vai para o céu, que aceita Jesus, né? E ele disse que não, que só 144 mil. Aí eu fui de novo, questionei o pastor. Aí o pastor me deu um livretinho chamado 15 razões porque não posso ser testemunha de Jeová. Não sei se você conhece, é um livrinho muito fraco, mas me ajudou muito, eu devorei o livrinho. E a testemunha de Jeová voltava em casa, na minha casa, eu já começava a responder ele. Isso em poucos meses de conversão. Poucos meses, com 5 meses de convertido. Aí eu rodando o centro da cidade, conheci o ICP, que estava recém-chegado no Brasil. Pessoal, ICP, você que não conhece, é o Instituto Cristão de Pesquisas, né? É um instituto bem famoso que teve o auge aqui algumas décadas atrás. Aqui dos anos 80, 90. No Brasil, né? É. E aí eu conheci o Natanael Rinaldi. Certo. O pastor Natanael Rinaldi, então, me deu muito material, me deu muitas apostilas, muitas informações. Eu fiquei encantado, eu era novo convertido, eu devorava a Bíblia, eu estava devorando aquele material do Rinaldi, ao ponto da Testemunha de Jeová falar assim, a gente não vai mais vir na sua casa, porque você não quer aprender, você está querendo ensinar. E nós, Testemunha de Jeová, não temos nada para aprender com você. Nós temos para ensinar. Você não quer aprender, então não vamos vir mais na sua casa. Aí o Reinaldo, juntamente com o companheiro dele, deixou de vir na minha casa. O que eu fiz? Fui lá no Salão do Reino, atrás do Reinaldo. Meu Deus. Eu era novo convertido, né? Sim. Então, aí eu causei uma confusão tão grande no Salão do Reino. Por quê? Porque tem oportunidade das pessoas levantarem a mão, fazer perguntas, né? Aí eu comecei a fazer perguntas embaraçosas no Salão do Reino. Fui convidado a me retirar do Salão do Reino. Me expulsaram literalmente do Salão do Reino. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 84. 84. Eu me converti 12 de maio. Não, 12 de maio eu casei, uma semana antes. 6 de maio de 1984. Certo. Então, aí o Reinaldo, então, não queria mais conversar comigo, me colocaram para fora do Salão do Reino, e eu, então, Deus tocou no meu coração. Foi uma coisa interessante, né? Por quê? Porque aquela pessoa que estava querendo me levar para a verdade, entre aspas, sim, ele estava enganado, enganando outros. Foi aí que Deus me disse, então, vamos trabalhar com essa turma. E eu comecei a devorar, comecei a pesquisar, comecei a me envolver. Aí eu dei 6 meses como voluntário do CP. Depois de trabalhar como voluntário 6 meses, porque eu trabalhava na tesouraria geral do Unibanco, o diretor do ICP disse assim, Paul Carden, missionário Paul Carden, ele disse assim, você tem um chamado apologético. Você tem coragem de sair do banco para viver pela fé? Eu saí do banco, não pensei 2 vezes. Estava novo convertido, recém-casado. Primeiro amor. Primeiro amor, né? Não pensei 2 vezes. Conversei com a minha esposa, ela falou, se você tem essa direção de Deus, vá em frente. E aí eu saí do Unibanco para me dedicar integralmente ao ministério de tempo completo, tempo integral. E aí eu passei a fazer um curso de teologia. O pastor Natanael Rinaldi era professor num seminário teológico. Sim. Eu, por causa de... tinha pouco tempo de convertido, menos de 1 ano de convertido, o seminário não aceitava. Mas o Rinaldi foi o meu avalista lá no seminário. Ele disse, não, ele vai fazer o curso básico. Eu fiz o curso básico, 1 ano e meio, e depois fui para o bacharel em teologia.